Então vamos lá preparar, vamos dar início. Na nossa quinta de livros de hoje vamos falar, eu marquei aqui nos comentários, porque deixamos os bons hábitos. Vamos falar dos hábitos, destes comportamentos repetitivos que nós temos, daquelas ações frequentes, não é? Que são estes os hábitos, na verdade. E o que eu quero saber de ti é o seguinte: quais são os hábitos, ou qual é o principal? Podemos começar só por um. Qual é o hábito que tu queres trazer de volta para a tua vida? Ou criar um novo, sim senhora, também pode ser, mas aquele hábito que tu sabes que te vai fazer bem, que é necessário, que tu queres ver como resultado na tua vida, no teu dia-a-dia. Escreve aqui para mim no chat quais são os hábitos que tu queres reaver, queres ver na tua vida. Eu sou Cris Fernandes, sou coach de realização profissional e eu ajudo as pessoas a se realizarem profissionalmente, a conquistar uma vida com mais liberdade, equilíbrio e felicidade. E para isso, hoje vamos falar aqui sobre os hábitos. Eu tive algumas respostas quando coloquei esta questão no Stories, em que diziam assim: Cris, eu preciso de voltar a meditar, fazer exercício físico, sai sempre, um planeamento semanal, fazer uma boa alimentação, evitar os excessos, as vontades, aqueles caprichos que nos damos só porque sim, eu preciso deixar de fazer isso. E eu gostava de começar por dizer o seguinte: nós achamos que a maioria das coisas que fazemos no nosso dia-a-dia, as escolhas que fazemos e tomamos, são ponderadas, certo? São analisadas no momento, não vou dizer friamente, mas muito rapidamente, analisamos as circunstâncias que temos e tomamos as nossas decisões. E achamos que estas decisões são com base nisto, nesse ponderamento e nesse bom senso. Mas a verdade é que não é assim. A maioria das decisões que nós tomamos ao longo do nosso dia, elas são derivadas dos hábitos que nós temos. E é assim, e se existe um hábito apenas, um único hábito não tem aquele peso relevante, certo? Nas nossas 24 horas. Mas se a soma destes hábitos ao longo dos nossos dias juntos vão criar aquele impacto, vão trazer, na verdade, os resultados que tu tens tido no dia de hoje. Portanto, na verdade, essas decisões, esses hábitos que tu tens ao longo do teu dia, todos os dias, é aquilo que está a criar a tua vida, que está a trazer os teus resultados que tu estás a ver neste momento. E para quem entrou agora, estou a pedir que vocês escrevam aqui no chat qual é o hábito que queres recuperar na tua vida. Qual é o hábito que já tiveste ou que queres criar e implementar no teu dia-a-dia? E se quiseres dizer qual é a maior dificuldade que tu tens, escreve aqui no chat que eu já lá vou buscar. E então dizia eu, se ao longo desse dia tens essas decisões que no fundo vêm de um hábito que tu tens implementado, que implementaste em algum momento desse padrão, que tu estás no automático, acontece que se for um hábito bom, ótimo, perfeito, não é? É um hábito que te ajuda, que fazes, repetes sem pensar e, portanto, até aí tudo bem, não tens que te preocupar com isso. A questão entra quando o hábito não é um bom hábito, não te está a ajudar. E então nós começamos a dizer, eu preciso deixar de fazer isso, eu quero parar e queremos eliminar isto. Só que acontece o quê? Acontece o seguinte, que um hábito, ele não se elimina, não se anula assim, não vou dizer, eu paro de fazer isso e paro. Não existe isto de, vou deixar de comer doces. Por exemplo, tu não vais deixar de comer doces o resto da tua vida. O que vais fazer é, em vez de comer várias vezes ao longo do dia, comer só uma, ou em vez de comer os 7 dias da semana, passar a comer só 4 vezes, por exemplo. Isto significa o quê? Que esse hábito, ele tem de ser transformado, ele tem de ser substituído. Nós não podemos tirar algo e deixar aqui um vazio, porque a nossa mente vai tratar de preencher este vazio, tá bom? Então, na verdade, o hábito ele tem que sofrer uma transformação. Faz sentido? Ele tem que ser substituído por outra coisa qualquer. Então, porquê que é tão difícil? Porquê que nos resulta tão difícil? Ou melhor, porque que é tão fácil deixarmos um bom hábito, não é? Deixar de fazer algo que sabemos que é bom para nós, e resulta tão difícil criar um novo, implementar algo que nós sabemos que nos vai ajudar. A resposta, tu sabes, eu sei que tu sabes,
A resposta é que criar um novo hábito exige, não aqueles, os 21 dias ou os 30 dias que dizem que é necessário para se formar um hábito. Aqui existe algumas teorias em relação a estas questões, ao número concreto de dias, mas criar um novo hábito vai implicar da tua parte tudo aquilo que tu tens para dar, toda a tua atenção, todo o teu foco, disciplina, autocontrole e força de vontade. Então, o principal aqui, como criar este novo hábito, como implementar ou recuperar aquilo que tu querias ou que tu queres ver na tua vida, vai exigir que tu pegues, saias do automático e passes aqueles primeiros dias, os 21 ou os 30, passas esses dias com a tua atenção plena naquilo que estás a fazer. Tens que ter um foco e uma concentração de tal forma que as tuas decisões não vão vir desses tais hábitos, mas sim das novas escolhas que tu queres fazer. Então, tu vais transformar esta força de vontade num hábito. A base é pegar nessa força de vontade que tu precisas, que é indiscutível. É disto que tu vais precisar para implementar esse hábito e transformá-la numa ação repetitiva, frequente, de forma automática, que daqui a algum tempo tu já repitas isso de tal forma que já te sai, que já não precisas deste esforço tal, deste foco, desta tamanha concentração no teu dia-a-dia. Faz sentido até agora? Agora é preciso que sejas disposto a isto. Esse é o motivo pelo qual muitas vezes nos custa começar alguma coisa, introduzir algo novo, até que se forma um hábito, porque tu começas 1, 2, 3 dias, já correu bem a primeira semana e na semana seguinte já não correu tão bem. Já vou falar disto no final, como é que podemos ter atenção a estas pequenas nuances, estes desafios que sempre surgem e vão surgir, tá bom? Agora, eu preciso que tu olhes exatamente e que aceites que o que precisas para recuperar um hábito, para implementar um hábito na tua vida, vai ser esta força de vontade. Como é que nós aplicamos isto? Como é que funciona? Sempre é conhecimento, prática e repetição. O conhecimento, a esta altura, eu sei que tu tens o conhecimento todo necessário para implementar aquilo que tu queres no teu dia-a-dia. Ou porque já o fizeste, ou porque já pesquisaste e sabes que é isto que tu queres fazer no teu dia-a-dia, que é isto que te vai fazer bem e o conhecimento já o tens. A seguir é pôr em prática. E o colocar em prática, sem a negociação, como disseram aqui, uma resposta foi: eu preciso de acordar mais cedo, sem negociação. Sem negociação, estamos a falar da força de vontade. É não ceder aos caprichos, não é uma questão de analisar apetece-me ou não apetece. É pegar na força de vontade e dizer: eu vou fazer isto de uma forma consciente, não deixar aleatório naquelas coisas que fazemos sem pensar que são os nossos hábitos, os bons, que vamos manter, mas é preciso pegar nisto de forma consciente e repetir, e repetir, e repetir, até à exaustão. É exatamente assim que tu consegues, não há outra forma, poderia ou deveria, não há uma fórmula mágica, poderia haver algo que facilitasse. Existe nas formas, quando eu falo dos objetivos, ter claro aquilo que queremos chegar, mas não é isto que eu quero falar aqui. Hoje, o que eu quero falar é da força de vontade que tu tens de implementar na prática para conseguir chegar que o hábito, que a ação que tu queres ver no teu dia-a-dia, na tua vida, se torne um hábito e se torne um comportamento repetitivo e uma ação frequente nos teus dias. Há de chegar um momento em que isto não exija tanto esforço da tua parte, porque realmente já virou o teu costume, já virou um bom hábito. E esta força de vontade, se calhar, não é tão necessária nesse nível do início, desta prática e desta repetição, como passado algum tempo em que realmente começas a tomar as decisões do dia-a-dia já com base neste novo conceito que já introduziste na tua vida. Tá bom? Portanto, não existe eu tenho que parar de... Não é o parar de, foca sempre no objetivo final, no objetivo que é o que é que tu queres trazer para a tua vida. Portanto, eu quero, não é parar de comer doces, eu quero ter uma boa alimentação. Então eu vou começar a alimentar melhor, não é parar de comer doces, vais começar a alimentar melhor. E isto é necessário a tal força de vontade, tá bom? Faz sentido até aqui? Eu gostava de saber qual é a tua maior dificuldade
quando neste arranque, não é? É só a falta de vontade, é pouca força de vontade, foco, concentração. Eu gostava de saber qual é a maior dificuldade, porque é exatamente aí que nós vamos atacar, está bem? Sendo certo que a base é por aqui que deves começar. Força de vontade sem negociação para implementar. E o passo a passo, o primeiro bom passo que tu podes começar a dar aqui é o seguinte. Tu deves identificar qual foi, vamos assim, melhor dito, qual foi o motivo pelo qual tu deixaste cair esse hábito que em algum momento tiveste na tua vida. Qual foi o motivo? Houve um dia em que ou não te apeteceu fazer, ou alguma exceção, aconteceu alguma coisa, e isso na nossa vida é muito comum, nos nossos dias, algo imprevisto. Mas houve um determinado momento em que essa exceção virou regra. Então é necessário identificar o porquê, qual é o gatilho que te fez, um dia deslizou, tudo bem, somos flexíveis, e para isto serve a nossa agenda, somos flexíveis, mas porquê que essa regra, ou essa exceção se transformou em regra? Aí é que é preciso identificar qual é o gatilho, qual é a coisa que te faz sair do teu caminho. Eu vou dar o meu exemplo. Agora estamos em confinamento, mas na altura quando eu vou para o ginásio, eu sei que tenho que ir diretamente de casa para lá. Eu não posso fazer nenhum recado antes, eu não posso comprar pão, não posso ir a nenhum sítio, nem combinar com alguém só para ir buscar qualquer coisa, porque isso faz-me desviar do meu caminho, faz-me dizer já perdi a vontade, não vou para o ginásio, por exemplo. Então o que é que eu faço? Eu elimino isso do meu percurso, não combino nada, não faço, eu vou diretamente para o ginásio. Estás a perceber? A questão aqui é identificar quais são as coisas que te dificultam o cumprir com aquilo a que te propões, que vai alimentar esta força de vontade. E a força de vontade, ela funciona como um músculo, pensa assim, porque quanto mais exercitares, mais ela cresce, mais se fortalece e maior impacto tem em toda a tua vida. No dia a dia, no descanso, na tua alimentação, no teu desempenho no trabalho. Então o primeiro passo é realmente ver qual foi o motivo principal ou aquilo que te dificulta manter ao longo do tempo, até que essa vontade se transforme num hábito, até que esta ação seja muito mais prazerosa e não tanto esforço como no início, e deves eliminar todos os obstáculos do teu caminho, para que o hábito se torne automático e se fortaleça, tá bom? E que te traga tudo aquilo que tu queres trazer para a tua vida e tudo aquilo que tu queres ver e construir, que são no fundo o resultado de todos os hábitos que tu tens ao longo de todos os dias da tua vida, tá bom? São estas a dica que eu tenho para ti, espero ter ajudado. Começa exatamente por identificar qual é o hábito, mete-lhe a força de vontade, começa a praticar e não sem negociação. Não existe, não cedas aos caprichos, elimina tudo o que te pode interferir neste percurso, nestes próximos 30 dias, de tal forma que isto entre no teu automático e te saia naturalmente, sem que exija este esforço inicial, que agora é isto que tens que te agarrar, é esta força de vontade e fazer mesmo sem querer. É o foco, a atenção, disciplina, tudo aquilo que tu puderes colocar aqui, trabalho dia após dia, momento após momento, com consciência e tomando as melhores decisões, sem ser no automático, com consciência. É desta forma que tu consegues implementar, transformar um hábito que não te está a ajudar no momento e criar um novo, substituí-lo por um novo que te vai favorecer e que te vai trazer tudo aquilo que tu queres realizar para a tua vida. Tá bom? Obrigada por estares aí desse lado. Espero ter ajudado com as dicas dos bons hábitos e quero ver e saber o teu feedback e que tu me digas quais foram os hábitos que tu implementaste na tua vida, na tua rotina e aquilo com que te vais comprometer daqui aos próximos 21 dias ou 30 dias. Deixa-me saber. Obrigada, fica bem e até à próxima quinta-feira.